Nasceu no Alentejo e cresceu numa casa cheia de música. Chegou a morar em França, estudou pintura, mas para ajudar com as contas trabalhou também num restaurante. Com isto não deixou a melodia morrer e tornou-se numa das figuras mais marcantes da música portuguesa e já vamos saber porquê. Hoje recebemos Vitorino em 40 minutos na Rádio Observador. Vitorino, muito bem-vindo. Bem-vindo, Olá, Vitorino. boa tarde, como estão? Obrigada, bem, obrigada. Obrigada por estares aqui connosco. É muito bom connosco. ter aqui gente muito nova É verdade. no Rádio Observador a perguntar-me, a interrogar-me aqui. À vontade. É isso mesmo, vamos uma conversa super natural. Vamos lá. Bom, obviamente vamos falar do percurso da música mais para a frente, mas antes disso gostava de falar precisamente da pintura. Tiraste um curso de Belas Artes, não foi? Não acabei. Não chegaste a acabar, mas já pintavas antes disso. Sim. Eu tinha uma paixão pela pintura porque um tio meu, que era ferrador, e era aguarelista. Uau, que mistério. Além de ser aguarelista, tocava contrabaixo e tinha uma orquestra. Os meus tios tinham uma orquestra. E tudo isso nos conduz para decisões que são fáceis de tomar porque vivemos num ambiente que tem a ver com isso. E depois também, quando era ainda pré-adolescente, gostei muito de comprar, quando podia e tinha dinheiro, o Cavaleiro Andante. A banda desenhada é uma coisa maravilhosa. Havia o Pim Pam Pum, mas esse é muito mais antigo do que eu. A banda desenhada encantou-me desde miúdo, desde pequenino. Porquê? Porque eu gostava da cor, de tudo aquilo. Havia um senhor lá no Redondo que era merceeiro e uma vez dei com ele a embrulhar chouriços e açúcar em jornais dos anos 30 com uma banda desenhada lindíssima, já colorida, jornais portugueses. Uau. Portanto, os jornais são tão duradouros que até aquele embrulhado. Isso era um crime, embrulhar naquilo. Quase. Ainda os tenho, pedi-lhes logo, Sr. Miguel, dê-me estes jornais. Me leva lá. Não desperdice isso. Coisa maravilhosa. Portanto, eu fiquei muito apaixonado por tudo o que era banda desenhada e depois acabei por ir para Paris para tentar banda desenhada numa universidade que foi formada logo a seguir ao maio de 68, em Vincennes. Ainda fiz a inscrição, mas depois nunca mais lá pus os pés, porque a vida cá fora, a vida de Paris era muito agitada e muito atraente. E pronto, e aí acabou a minha história na pintura, porque eu andei quase 10 anos na Escola de Belas Artes de Lisboa, mas andava sobretudo numa leitaria que há ali na Rua Garrett, que era a leitaria Garrett, onde a gente passava a vida sentados. Portanto, era mais tempo na a leitaria beber tudo menos leite, claro. Sim, exato. Então, e entre a música e a pintura, estamos a falar de dois domínios da arte. Quais é que são as diferenças que encontraste também entre estes dois pontos? Era fácil exprimir-te das duas formas? As coisas, quando são levadas a sério, são incompatíveis. Sobretudo as questões da arte. Um grande pintor nunca será um grande cantor. Certo. Temos um exemplo em Portugal que é quase igual, mas eu acho que ele é melhor cantor. Não, ele é melhor pintor do que cantor. Manuel João Vieira, ANAPA 2000. Filho do grande pintor João Vieira, que era um grande cantor de boleros. Mas ficou cantor de boleros quando eu cantava com ele, também boleros cantávamos a meias, e quando fazíamos brincadeiras assim no Maxime. O que ele era um grande pintor. Eu tive que optar. Pois. E a música depois começou a dar-me capacidade de viver. Estou a falar em termos de económicos. Sim. Porque em 68, 69 havia poucos cantores de rua com a capacidade grande de ter um êxito imediato. E eu juntei-me a um boliviano que estava sozinho a cantar exatamente diante de um self-service. Que ainda existe. Isto já é em França, não é? Isto já é, porque aí é que começa o sentido mais... a minha decisão acho que se tomou aí e virar-me para a música, porque eu já andava metido na música desde pequenino. Pois. Sim. O que é que tive que fazer uma decisão. Por isso, quando me fizeram a pergunta de música ou artes plásticas, não é? plásticas, tem que se tomar. Claro.
Claro. senão ficas híbrido. E foi fácil tomar essa decisão? Foi porque, entretanto, era muito confortável, Pois. ganhava muito dinheiro com a boina no Sim, chão. ajudou claramente E a tomar a comecei decisão. a ter não é? decisões. E depois comecei, quando eu cheguei a Paris, já lá estava o Sérgio Godinho e o José Mário Branco, e não é? José Mário Branco. E isso deu-me a entrada logo no meio Uhum. da música portuguesa de Paris. Luís Cília, ficámos muito amigos logo. O Tino Flores, muita gente que cantava em Paris, Ó, Vitorino, portanto, portugueses de Paris. mas disseste aí Diz-me. uma coisa que me suscitou curiosidade, até porque nós sabemos que para ajudar na altura com as despesas, depois foste trabalhar para um restaurante, não é? Para lavar pratos, ganhar ali uns trocos, e houve alguém que te disse: tu ganhas mais se estiveres a tocar na rua. E há pouco estavas a dizer que ganhavas muito dinheiro. Sim, sim. Comprovou-se. Muito mais. Mas Não, comprovou-se? mas eu verifiquei isso também, porque o tal boliviano Sim. estava na frente do La Source, chamava-se. La Source. Ainda existe, ainda existe. Existe. No Boulevard Saint-Michel. Quando se desce à direita, está ainda La Source, e não sei se ainda é um self-service. Pronto, a próxima Mas- vez que fomos a Paris, Sim, vamos ver se lá. temos que apontar. Está lá quase de Com certeza, certeza. porque eu vou lá sempre ver. E estava um boliviano maravilhoso que cantava coisas lindíssimas, e eu olhava-lhe para a boina e disse: este gajo está cheio de dinheiro. E eu era paga a semana, uma semana que acabou, eu cheguei ao pé dele: tu não queres um parceiro, gajo? Está bem. Ensaiámos Foi assim tão bocadinho. fácil? Sim, não. Era fácil tudo. Nos anos 68 é um marco na humanidade, é um marco cultural, civilizacional e social, sociopolítico, que transformou a Europa noutra Europa. E depois acabou por transformar o mundo, porque passou para os Estados Unidos, que entretanto tinha a guerra do Vietnã, e estava a emergir um movimento estudantil. Vou chamar a atenção agora, parênteses, está a emergir outro movimento estudantil nos Estados Unidos Temos visto agora na Muito. UCLA. muito forte, já estão à rasca os dirigentes, os políticos, e emergiu ali um movimento que se espalhou pelo mundo. Em Portugal houve uma crise estudantil em 69, resultante das... E ainda havia pouca comunicação, mas já havia televisão, muito controlada em Portugal, havia muita rádio e havia muita imigração que trazia notícias. Portanto, em 68, voltando aqui ao pôr a boina no chão e começar a tocar com o tal colega, foi... 68 havia o habitat ideal para um cantor de rua. E juntei-me com o boliviano e ficámos muito amigos, e explorei ali os sítios que eu conhecia já bem. E nisto tudo, desculpa, Cá em Vitorino, cima. onde é que aparece o Sérgio Godinho, o José Mário Branco? Como é que os Os conheceste? portugueses estavam todos... Também estavam a morar lá, não é? Eu sabia, o café dos portugueses era no Luxemburgo, mas estava lá. Já E sabias. depois, na Sorbonne, havia um porteiro, era mesmo, porteiro, num dos restaurantes da Sorbonne, numa das cantinas, belíssimas. Ele era da Loire, que era um movimento português de resistência ao Estado Novo. Ele era da Loire, eu fiquei muito amigo dele e todos os portugueses, e ele dava-nos senhas para comermos na cantina da Sorbonne. Mas ainda tinha o cartão de estudante português, e depois troquei-o por um internacional, já não era estudante, mas íamos comer ali todos os portugueses. Isso tudo na zona do Luxemburgo, Sorbonne, por aí adiante. De maneira que os portugueses tinham sempre ponto de encontro. E nessa altura, em França e principalmente em Paris, já sentias uma liberdade diferente que não existia em Portugal? Estávamos no Estado Novo, não é? É uma coisa... Era da noite para o dia. Era a noite para o dia. Pois. Isto era uma vivência... parecia que se estava sempre de noite, obscura. Estás sempre vigiado, porque todos os fascismos, todos os sistemas ditatoriais vão se refinando e chegam a pontos muito refinados de vigia, de controle, depois também de controle da vida das pessoas através do emprego, através de oportunidades que poderás ter tido para ir estudar, bolsas, tudo isso foi muito aproveitado. Se bem que antes do 25 de Abril a percentagem de estudantes universitários era mínima, Muito diminuta, sim. era diminuta, e a percentagem de quem conseguia fazer
A escola primária também era muito baixa, e em relação à República era muito mais baixa do que quando a República fez o seu programa de instrução, dizia-se. E entretanto já voltaste a França, a Paris, a este sítio onde Sim, moraste? fui lá Costumas muitas ir... vezes, agora já não vou tanto, porque já me avisaram os meus amigos, que ainda lá tenho, alguns, que nunca voltes ao sítio onde foste feliz. E não venhas cá aos sítios onde a gente andava, onde fizemos uma vida fantástica, que nunca mais se esquece. Está muito de grande diferente. liberdade. Está muito diferente de Paris. Paris é um montão de turistas à procura da história que já não existe, dos sítios de Paris que já não existem, porque tem um ponto muito alto no século XIX, XX, da transição. Mesmo culturalmente, Paris era a capital do mundo, e de facto aqueles bairros todos que são lindíssimos ainda, que eles conservam porque são inteligentes. Pois. Não são como nós, que destruímos Lisboa, que é uma cidade lindíssima, e andamos sempre a arranjar maneira, ou os presidentes da Câmara, de arrebentar com qualquer coisa ou qualquer espaço, mas eles conservaram. Agora, o que era importante eram os habitantes do Quartier Latin, que não são... Aquilo deve ser de ingleses, de americanos, como é um caminho que Paris já tomou há décadas, e que Lisboa está... Sim. A caminho também disso acontecer. Sim, está semelhante com o atual. E os franceses trataram-vos bem enquanto vocês andavam Os por lá? franceses reconheciam o vosso sacrifício? Não, reconheciam a gente. A França era um país muito acolhedor, mas muito mesmo. Acolhia todas as nacionalidades. Quem tinha que fugir para um sítio qualquer era para a França que fugia. Estavam lá os gregos, estavam os refugiados, tudo. Os russos brancos que tinham fugido da Revolução Russa, que fugiram dos soviéticos. Estava tudo, de todos os lados. E eles eram muito acolhedores, mas já não são. Eram um bocadinho racistas, vagamente, com os portugueses, mas os portugueses, a vaga portuguesa de imigração, como era católica, era logo muito aceite. Mas era concierges, era porteiros. Os portugueses eram... E o que é que te fez portuguesas voltar? eram porteiras. Porteiras. E o que é que te fez voltar a Portugal, Vitorino? Por exemplo, o 25 de Abril, mas eu podia ir e vir quando queria, só que lancei-me para lá, e as liberdades são uma coisa fundamental para uma opção de escolha. Eu consegui sobreviver bem em Paris e depois viajei muito. Curiosidade, isto só porque o momento histórico é muito interessante agora. Até para Israel fui. Estive num kibbutz. E a experiência? Uns tempos, muito tempo. O tempo suficiente para conhecer aquilo bem. E podemos falar nisso mais tarde, e estou muito atento a isso, até porque tenho tenho o coração lá ainda no meu kibbutz, que já não existe. Claro. Mas o coração continua lá. Sim, porque foi uma coisa única. Vitorino, já vamos continuar a falar também da música, claro, mas antes vamos às origens, vamos até ao Alentejo. Nasceste no Redondo nos anos 40, como é que foi a infância? Julguei que era como é que foi quando nasci. Não. Como é que foi nasci em casa. Foi nascimento. Nasceste em casa? Nasci em casa, numa casa que lá está na antiga, Pagás, uma casa muito bonita. Mas ainda existe essa casa? Ainda existe. Nas terras pequenas não se derrubam assim muitas casas. Sim. Não se reforma ou fazem uns bairros periféricos, mas ainda com muito cuidado arquitetónico no Alentejo, que é muito bom. E a infância foi feliz? Foi uma infância boa? Muito. Tinha um largo ali logo à frente da minha casa e brinquei toda a vida. Era um profissional de brincar. Eu e os outros gaiatos todos brincámos no largo, numa liberdade total, poucos automóveis. Pois, certo. De maneira que os gaiatos eram largados com os cães e ali fartei-me de brincar. E disseste numa entrevista que gostas muito de ter, e estou a citar, de ter vagar. Se tivesses mais vagar, gostavas de passar mais tempo no Alentejo e estar Passava porque tenho lá um sítio para passar mais tempo e não tenho tido, mas não me arrependo. Eu gosto de fazer o que estou a fazer. Tenho tempo. Os árabes costumam dizer que quando não dormimos para fazer coisas, eles dizem que temos a morte inteira para dormir, de maneira que eu tenho tempo, não é para dormir, mas ainda para fazer muita para me coisa. sobrar algum para viver como eu gosto de viver. Claro. Mas a música é muito aliciante. Claro. E o que está à volta, gravar, sim. os espetáculos, as experiências que a gente faz,
o conhecer o público, reconhecer o que tens que cantar, que canção é que vais cantar a seguir, porque vês nos olhos das pessoas, na maneira como observam, nos estão a observar e na maneira como batem palmas. E isso tudo é uma aprendizagem muito interessante que todos aprendemos, todos os músicos e todos os cantores de público. E Vitorino, tiveste uma infância cheia de música, Maravilhosa, acredito, nunca mais não é? me esqueço Maravilhosa. Vens de uma família de músicos. No início disseste que, pronto, que os teus tios também tocavam. Os teus irmãos também acabaram por se tornar músicos. Tudo música. Portanto, podemos dizer que isto está no sangue, é genético. Não sei se a genética é uma coisa muito complicada e muito inesperada, mas o ambiente familiar sem dúvida que ajuda, não é? O teu crescimento. O que comes até à idade dos 6 anos vais gostar sempre. Sim. Vais ter essa memória de sabores. O colo da mãe fica sempre o calor aqui nas nossas costas. Ainda trago o calor de um chai castanho que a minha mãe me embrulhava. A gente traz isso tudo, e isso, se é feliz e se está de acordo com o menino, fica na memória toda a vida e apoia-te no que vais fazer e nas decisões que tomas. E neste caso a música foi uma decisão, parece-me que acertado. Um pintor passava ainda mais fome que o músico. Hoje estamos à conversa com Vitorino. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por estares Vitorino connosco. Salomé. Vitorino Salomé. Pode ser? Claro que sim. Claro que sim. Salomé. Não, porque é a nossa família. Claro. Vitorino Salomé em 40 minutos na Rádio Observador. Mas já agora, sentes que o público te vai conhecendo como Vitorino Salomé? Ou só como Vitorino? Até porque sabem que o Janita Salomé é meu irmão. Pronto, eu sou da família. É verdade. Mas eu gosto de me aproximar do meu irmão. Sim, então pronto, Vitorino Salomé. Isto é um nome, é um nome marcante, muito bonito. É mesmo, e mesmo Vitorino. Eu devia utilizá-lo. Bom, na altura em que estavas a fazer recruta no Algarve, conheceste uma pessoa muito importante, não foi? Acredito não só uma, mas uma que acabou também por marcar, uma pessoa que também marcou muito a história da música portuguesa, conhecer Zeca Afonso. Guardas com carinho essa amizade? Completamente. Aliás, ela como eu disse, é fundamental para eu também decidir ficar na música, porque ele foi mestre, ele era muito amigo de nós todos, era o mais velho, ele já em Coimbra era uma referência do fado de Coimbra e da canção de Coimbra, e depois, quando ele faz uma ruptura cultural com o fado de Coimbra, essa ruptura permite-lhe ele espalhar-se e abrir o espírito a todas as músicas do mundo, que foi o que ele fez, e ele passou esse saber todo aos amigos e aos grumetes. Eu era grumete daquele comandante maravilhoso, que foi o Zeca também. Zeca, sim. Porque era muito para além da música. Claro. Era a amizade, era a ética social que aquele homem tinha, o bom gosto para tudo, uma cultura profundíssima, como costumava ser a cultura dos estudantes que estudaram em Coimbra. Coimbra era mesmo um farol cultural e de outras coisas e de ideias muito interessantes, e ele era um dos paradigmas dessa cultura que nos passou a muitos amigos com que ele cantou depois, sobretudo depois do 25 de Abril. Eu comecei a cantar com ele antes, a acompanhá-lo. Toco muito mal guitarra, tocava guitarra nas ruas de Paris, mas péssimo. O boliviano tocava muito melhor que eu. Mas deu para ganhar os trocos. Mas dava para ganhar. Eu cantava em português e ele cantava Mas não podias tocar assim tão mal, não é? Senão as pessoas também não... Tocava o suficiente para me acompanhar. Pois, isso é. Mas o boliviano, por exemplo, podia tocar só guitarra, e isso eu não podia. Certo. Era um instrumento de acompanhamento e até de compor a figura. Uma guitarra, um pé em cima de uma cadeira com uma guitarra, ficava bem. É uma coisa muito melhor do que estar que as mãos. Olha, Vitorino, tu começaste a fazer música numa altura bastante complicada, não é? Vivia-se o regime de ditadura em Portugal. Como é que era fazer e criar música antes da Revolução de 25 de Abril? Era tudo muito clandestino. Ou então enganador. O Zeca conseguiu gravar discos
contextos de sugestão das coisas, sugere-se as ideias através com a habilidade e inteligência de linguagem escrita. As entrelinhas, não é? Pois é isso. Depois quem pudesse ler, quem tivesse acesso, que as lesse. E conseguia furar a censura, que era muito rigorosa e sempre ligada à PIDE, que a PIDE era uma polícia muito violenta. Essa coisa dos brancos costumes, é melhor não irmos nisso, porque se aprofundarmos depois Chegaste a ter problemas com a PIDE? Não, nunca tive, porque eu não era um personagem importante para eles, suficientemente importante, de maneira que se calhar não me ligavam peva, ainda bem, passei na sombra. Como é que foi o teu 25 de Abril? Onde é que estavas? Onde é que estava por recebeste a acaso cá, notícia? tinha vindo de Paris. Foi? E fui logo ali assisti no Largo do Carmo à rajada de metralhadora pesada Do Salgamé? no quartel da Guarda Republicana. Estive a recordar isso há pouco tempo, lá no local. Ainda me lembro da árvore onde estava encostado. A árvore que está um bocadinho mais larga, mas não muito mais. As árvores ali não crescem muito. As árvores nas cidades não ficam tão frondosas. São lentas a crescer. Portanto, a memória ainda está viva desse muito, dia. Muito viva, porque é uma memória também única. Houve 2 choques na minha vida, 2 choques de liberdade que nunca mais esqueço. Um foi em Paris e outro foi no Largo do Carmo e ali ao pé da Escola de Belas Artes. Assisti à rendição da PIDE, tive essa sorte de estar por ali, estar cá. E o que é que sentiste? Ou seja, nós agora, olhando para trás, sabemos o que é que aconteceu. Naquele momento, naquele dia 25 de Abril de 74, tu percebeste logo que aquele dia ia mudar a história do país? Estavas confuso? Havia alguma confusão sobre o que é que estava a acontecer? Qual é que era a sensação? Não fiquei muito confuso, porque no dia 16 de março estávamos em Paris a cantar, o Zeca, eu, o Zé Jorge Letria, um espanhol português que se chama António Portanet, que anda por aí, ainda a cantar, muitos outros portugueses. O Zeca estava a gravar um disco em Madrid e estávamos a cantar, suponho que para a Universidade Complutense. Eu já cantava um bocadinho também. O Zeca, além de nos ensinar, partilhava o palco e criou uma figura de espetáculo única, que os espanhóis ficaram até surpreendidos com isso. Não há estrelas a serem chamadas individualmente ao microfone. Quando começava o espetáculo, entramos todos e estamos já todos no palco. Muito bem. E depois o Zeca era o maître e que dizia: "Oh, Vitorino, canta aí um." Depois, faz ali o maestro, não é? Sim. Olha, e achas que as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril fizeram jus à data? Até agora até me surpreende nos média portugueses ela estar tão presente. Está a surpreender-me. E deve estar a surpreender, ao contrário, uma direita muito forte que está a renascer na Europa. Sim. E nós, como somos a ponta, costumo dizer, Lisboa é a cidade que está mais longe das guerras europeias. Sim. Nós estamos longe das guerras, estamos longe do mal, também do bem, às vezes, do bem que vem. Chega tudo tarde cá. Chega com a velocidade que chega uma onda num lago, Claro. quando a pedra se atira no meio do lago. Claro. A onda chega tarde e suave. Aqui chega tudo assim. Nesse aspecto somos assim. Mas ficaste surpreendido pela positiva, então? Não, com as celebrações? fiquei deslumbrado, qual surpreendido, que é um deslumbre inimaginável, porque também são coisas que acontecem uma ou duas vezes num século. Eu estava a falar no deslumbre e do que acontece. Isso pode acontecer 2 vezes ou 3 num século, e em Portugal aconteceu a República, e deve ter sido deslumbrante, violenta, que nem se compara com o 25 de Abril, e por isso também perigosa, e com, por exemplo, 10 anos depois, os que fizeram a República foram fuzilados no Largo do Intendente. O Machado Santos, que era o comandante das tropas e das forças republicanas onde é agora o Marquês de Pombal, era a rotunda, mas era só uma rotunda. O Marquês de Pombal é um monumento que vem bastante mais tarde.
foi fuzilado com outros que fizeram a República. Depois temos esse lado de contra-revolução instituído no povo e, sobretudo, muito nos dirigentes. E agora, 50 anos depois, felizmente, que já há 50 anos, temos mais 2 anos, estamos a ganhar 2 anos de liberdade ao Estado Novo. Há um recuo muito grande, mas é um recuo social que tem a ver com as ondas da história. A história dos homens é assim. De repente fica alta, como foi o Maio de 68, que foi o último grande movimento social de França e que mudou o mundo, e de repente está assim. Mas já está a vir outro dos Estados Unidos. Desta vez não vem de França. É cíclica. É cíclica. E nós estamos, se temos a sorte de viver muito tempo, como eu, apanhamos a baixa, mas também apanhamos o ponto alto dos ciclos, e isso é provável que venha aí um contraciclo à extrema-direita, de quem os europeus têm medo e parece que não estão a ter, porque nos anos 20 começou em Itália e em Alemanha qualquer coisa devastadora para a Europa. Certo. A Europa é um continente feito de guerras. Mas achas que não só os portugueses, mas também os europeus não estão bem a ver o filme como deve de ser? Achas que devíamos ter mais medo deste novo ciclo que pode vir aí? Eu acho que a gente tem que aprender com a história, porque a história repete-se sempre de outra maneira. Não sei como é que ela se vai repetir aqui, se o ciclo vai ser travado, porque a Europa nunca esteve em paz. A seguir à guerra de 39-45, foi a segunda. Logo, pouco tempo depois, houve a guerra da Jugoslávia. Sim, já tivemos nos Balcãs, já tivemos. Sim. Estamos constantemente em guerra. Somos somos povos. São povos também muito diferentes, não é? Culturalmente. Sim, mas a diferença é uma coisa muito boa. Sim. Claro. O que é que alguém que dirige esses povos está sempre a querer o outro bocado do vizinho do lado, não é? Pronto, É sempre assim. Venturino, vamos aqui voltar ao teu percurso, voltar à tua música, isto porque estiveste presente naquele histórico concerto de março de 74, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Como é que descreves essa noite? Essa noite já é promissora, porque quando a gente estava em Madrid, suponho que para gravar e para estar na Universidade Complutense, aconteceu o 16 de março. Portanto, há uma pré-revolução, há uma tentativa de golpe no 16 de março. Nós estávamos em Madrid, eu vi o ABC de Madrid na rua, fui a correr ao hotel e disse: Zeca, estamos tramados. Há um golpe em Portugal, vamos preparar para ficar em Espanha. Mas depois lá telefonámos e começámos a falar com amigos que nos disseram: não, isto não está resolvido, mas de qualquer maneira aparentemente o Estado Novo tinha ganho, mas já não. Já era muito decadente tudo o que estava a acontecer sob o ponto de vista da direção do Estado Novo. E depois, quando aconteceu o 29 de março, Sim. já não nos surpreendeu, porque a gente viu que tinha havido uma tentativa de saída, Claro. e aí as pessoas já estavam muito mais de peito aberto e cantaram todos a Grande Vila Morena, e o Coliseu ia caindo. Estava cheio de pides e de militares. Tinha a Revolução e a Contra-Revolução, estava tudo gente. Não sei se os pides também ainda silabaram o Grande Vila Morena, ainda deitaram umas notinhas, assim, que é já para se adaptarem. Sim, aos novos tempos. E puseram as barbas no molho. Olha, Vitorino, tu fazes parte de um grupo de artistas, temos aqui falado nos últimos minutos, como Zeca Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho. Vocês foram o expoente máximo da música de intervenção em Portugal. Neste momento, e também tendo em conta o quadro sociopolítico que temos, neste momento fazia falta novamente a música de intervenção? Mas ela já está aí. Reparem, há aí grupos novos e cantores novos, sempre de outra maneira, mas eles já lá estão. Repete-se, mas de outra forma. E nunca deixou de haver, de certa maneira. Estou-me a lembrar dos de Olinda. Textos fantásticos. Também um bocadinho escondidos e as subtilezas. Estas interlinhas outra vez. Mas muito, muito bem feitos. Estou-me a lembrar da Ana Bacalhau a cantar coisas lindíssimas, e agora já há aí mais gente que aparentemente não seria isso,
estava no showbiz, mas está no showbiz com esta consciência. Conheço muitos miúdos que estão aí. Vocês conhecem o Maroco? Sim. Miguel Maroco? Sim. Esse é fantástico. É um ótimo gênio, músico. esse miúdo. É mesmo, Esse. é mesmo. É a música Intervenção do Futuro. Vamos ver. É bom. E a Deslande já fez aí umas Sim, agora entradas com e a seu tempo. A Madrugada estão que eu aí. esperava, Sim, lançada sim, agora sim. há pouco tempo. Não, há muita E gente sim. atenta. A música é mágica e curiosamente ela fica quase sempre do lado bom das coisas. Uhum. Eu acho que sim, que vai vir aí outra vaga de consciencialização através da música, que é muito Muito bem. eficiente. Claro que sim, é mesmo. Ora, Vitorino, logo depois da Revolução, em 65 lançaste o teu primeiro disco, do qual faz parte o clássico Menina, Estás à Janela. Quantas vezes é que aconteceu estares assim num jantar, numa festa, e de repente começa alguém a cantar esta música? É verdade, talvez milhares. Não podes fugir a essa música. Não Quantos consigo. jantares eu já fui? Durante Com uns essa anos, a noite a música. cantar. eu 2 ou 3 anos já disse, epá, já estou farto da menina. Já não aguento. e Quem era a deixei de- menina? É uma menina mítica, está Não era sobrevoa. ninguém. Não está localizada, Muito é um ser Meio hipotética etéreo. menina. Sim. Mas voltei a cantá-la sempre para a alegria das pessoas que me estão a ouvir. Então disse, olha, canto, porque quase não a canto, porque assim que eu começo, canto-na e eu fico Já quase não precisa de Faço cantar. intervalinho. Olha, a Não. música continua a estar bem presente, claro. Este ano editaste um disco, não sei de que é que se trata, mas não concordo. Eu adoro o título é muito bom. do álbum. Com o que é que não concordas? Com quase tudo, mas depois também concordo com outras coisas. A frase não é minha. A frase é de um conterrâneo meu que eventualmente seria amigo do avô do Carriço. Do nosso sonoplasta, sim. Sonoplasta, Antes Diogo desta Casinha. conversa estivemos aqui a falar. Sim, sobre- e ele era um tipo que as famílias são muito grandes nas vilas e era meu parente, que ele já morreu. Eles chamavam-lhe o Zé Embirra, era um homem terrível. Zé Embirra. Era a muito favor do magrinho, contra, como se costuma seco, dizer. Seco, bebia e rangia os dentes, estava sempre contra tudo. Então, e era ele que estava sempre a dizer, não sei de que é que se trata, mas Não concordo. disse só uma vez e ficou ficou marcado. logo na vila. O Zé Embirra, esta noite, na Assembleia Geral do Redondez Futebol Clube, entrou em meio da Assembleia, já com uns tintos no papo, e pediu a palavra. Foi-lhe dada a palavra e ele disse, não sei do que é que se trata, mas não concordo. Foi expulso da Assembleia Geral, mas ficou esta sentença Ai, meu Deus. maravilhosa que nunca mais eu me fico-me já aqui. esqueci. Até o nosso André já está aqui a ter um. É muito bom, muito Não bom. sabe lidar com este. É que eu estou a título. imaginar o cenário e muito bom, muito bom. Ai, olha, e o que é que este álbum traz de diferente? Portanto, são passados quase 50 anos de carreira, não é? Que novo lado do Vitorino é que podemos descobrir com este disco? Se vocês tiverem atenção, e não são obrigados a ter, eu tenho 20 e tal edições de originais, cada um é completamente diferente do Do anterior. Uhum. Este continua a fazer jus, Pois é isso, como Ao é que passado anterior. tanto tempo é possível reinventar e reinventar? porque isso é a minha natureza também. Tive que fazer contra, mas eu considero um álbum muito fora de moda. É mesmo fora de moda, todos os ambientes. Há lá uma canção que eu fiz música sobre um texto de um amigo meu, que é o Carlos Mota de Oliveira, que se chama Com Uma Pontinha por Ti. E o ambiente musical vem-me logo à cabeça o Fred Astaire a dançar com Ginger Rogers, aqueles musicais dos anos 50, 40, 50, muito vaporosos e com aquelas grandes orquestras. O lado sonoro está desenhado, o ambiente faz-me lembrar esse. Mas eu gosto muito de ser retro. Vou muito para trás nas E coisas. dizes que é fora de moda, mas está a ser retro está muito na moda, nesta altura. Está muito na moda. Então, olha, estou na moda. Até o final é um disco na moda. Vitorino, para fechar, e isto passou muito depressa, mas para terminar, já sabemos que tens o dom da pintura, o dom da música
que talento escondido e que o público não conhece é que tens? Não posso dizer. Senão já não era escondido. Nós agora não era? que íamos tentar aqui descobrir qualquer coisinha. Jogador da bola, quem sabe? Pronto, olha, não podemos Fica um saber. mistério, Não podemos fica um saber. mistério. Está bem. Uma vez que me entrevistem, outra vez eu digo. Eu agora pronto. já estava aqui a encher de esperança. Então pronto, no Pronto, próximo fica ano combinado. Entretanto, passa a ser... Vitorino não nos vai revelar qual é que é o seu talento secreto, mas podemos continuar a ouvi-lo Claro, neste, claro que sim. neste país fora. Muitos concertos, não é? Neste 2024. Sim. Vou ter. Vais andar aí por Portugal fora a Espero cantar, bem. a cantar este teu novo disco que tu dizes ser fora de moda, mas que está Está na moda. bem bom. Está sempre na moda. Portanto, Vocês é que estão a dizer que está na moda, mas Está. eu acho O que retro não. está na A moda. sonoridade é toda retrô. mas Então, isso é bom. Os nossos ouvintes têm de tirar a teima, toca a ouvir e já sabem que também tem sempre este podcast para voltar a ouvir também. Exatamente, Vitorino Salomé em Ora 40 bem. minutos na Rádio Observador. Foi um gosto. Muito Muito obrigado. obrigado por teres Vamos estado lá. aqui connosco. Vocês são ótimos perguntadores. Ora bem. Que bom! Eu Assim sabia uma que pessoa um dia fica sem ia-me dar jeito. A minha mãe sempre contrariou esse lado, mas eu sabia Não, que quando o perguntador não é bom, a coisa não corre muito Não bem. flui, não é? Eu não me abro. Fico muito... muito contido. escondido. Portanto, correu bem. Muito obrigado. Muito obrigada, Muito Virgínia. obrigado, Foi um obrigado, prazer. Vitorino. Obrigada. E nós, até para a Voltamos semana. para a semana.